de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, bendizemos o Teu nome nessa noite, te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu, o dia que o Senhor já fez. Nós nos alegramos, nos regozijamos nesse dia. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Bendizemos o Teu nome, ó Deus, por tudo que o Senhor é. Ó Pai, nessa noite, quando nos reunimos em torno da Tua palavra, clamamos, ó Deus, que o Senhor venha, fale conosco, nos instrua, nos ensine, ó Deus, em nome de Jesus, a caminhar de forma que agrade o Senhor. Queremos, ó Deus, adorar o Teu nome com as nossas vidas, enquanto andamos nas ruas, enquanto nos movemos, queremos que as pessoas saibam que o Senhor está vivo. Em nome de Jesus, que a Tua palavra nos preencha, que a Tua palavra possa nos nutrir nessa noite de forma muito especial, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Amém, queridos? Catiane, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Lúcio, Deus te abençoe, seja bem-vindo, em nome de Jesus, né? Benção encontrar vocês, irmãos, uma benção, viu? Amém? Então vamos para Colossenses capítulo 3. Chegamos ao capítulo 3 hoje, com a graça de Deus, né? E hoje nós vamos ter esse tempo aqui, pela misericórdia do Senhor. Creio que vamos ser edificados, consolados, estimulados pela palavra do Senhor. Amém? Vamos lá então? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha só que lindo, irmãos. O apóstolo Paulo estava falando aqui atrás, há pouco, né, um pouquinho antes, no texto da carta dele aos Colossenses, ele estava falando assim, olha, das coisas que não têm proveito, né, que apesar de terem aparência de santidade, até de piedade, essas coisas vão acabar com o uso, elas vão desaparecer. Então ele estava falando sobre aquela questão do sábado, das festas das luas novas, né, aquelas coisas todas, dizendo que nós não estamos sujeitos a essas coisas mais. Boa noite, pastora Cássia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Boa noite, Maria Lúcia, seja bem-vinda, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então ele está falando exatamente isso. Essas coisas com o uso se destroem, essas coisas têm aparência de sabedoria, mas essas coisas não têm valor contra a sensualidade. Então ele entra, portanto, né? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E eu queria pensar um pouco sobre as coisas que são lá do alto. Quais são essas coisas que são lá do alto e que nós devemos buscar? Quais são essas coisas? Isso é algo que eu gostaria que hoje nós pensássemos um pouco. Buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Meu Deus, eu fiquei assim pensando sobre isso, irmãos, e pensando, meu Pai, quais são essas coisas lá do alto? Quais são essas coisas lá do alto que eu preciso buscar? Essas coisas que estão onde Cristo está assentado à tua direita, Pai. Quais são essas coisas? Meditar nisso, às vezes, irmãos, é algo difícil. Porque nós não conhecemos os céus, embora tenhamos saído de lá. Nós até temos saudades dos céus, mas não conhecemos os céus. Temos saudade de um lugar que nós não conhecemos. Temos saudade de uma vida que nós não conhecemos. Como buscar as coisas que são do alto? O que é isso? Bom, eu posso caminhar por eliminatória. Eu posso caminhar, por exemplo, não buscando as coisas que são da terra. O que então eu poderia pensar o que é da terra? Todas as coisas na terra são temporais, são passageiras. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, dizendo a eles que busquem as coisas que são do alto, uma das coisas que vem ao meu espírito é que nós devemos buscar aquilo que é eterno. Aquilo que tem valor eterno, não aquilo que tem valor temporal. A minha busca, a minha corrida, não deve ser por aquilo que tem valor temporal, mas por aquilo que tem valor eterno. Então, buscar as coisas que são do alto poderia significar, por exemplo,
buscar a manifestação na minha vida do fruto do Espírito. Amor é coisa do alto. Bondade é coisa do alto. Alegria é coisa do alto. Os dons espirituais, de uma forma geral, além do fruto do Espírito, os dons espirituais, não é? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Entende? Então comece a meditar sobre aquilo que é do alto e que eu preciso buscar. Porque o que Paulo está aconselhando aqui aos Colossenses é que eles busquem as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ele está falando para a gente não ficar pensando nas coisas que são aqui da terra, porque nós já morremos. Olha, irmãos, é tão tremendo, é tão forte essa fala do apóstolo Paulo aos Colossenses, quando ele fala, porque morremos. Morremos. Ele não está dizendo que vamos morrer, isso aqui vai passar. Não, ele está dizendo porque morremos. Agora me diga, como é possível eu que morri estar tão ligado às coisas que são da terra? Se eu morri, eu não devia estar ligado às coisas que são daqui de baixo. Porque eu não tenho mais como ter acesso a essas coisas daqui de baixo se eu morri. Eu estou morto. Então, amados, Paulo nos chama o tempo todo para viver na eternidade. Paulo nos chama o tempo todo para vivermos como filhos eternos do Deus eterno. Paulo nos chama para vivermos como se já estivéssemos do outro lado e não desse lado onde estamos fisicamente. O tempo todo Paulo está nos encorajando a viver a eternidade. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. E quando eu paro para pensar essas coisas, eu falo assim, meu Deus, como eu estou longe de alcançar aquilo que o apóstolo Paulo trabalhou para ensinar a igreja. Aquilo que ele trabalhou para falar aos irmãos daqueles dias. Seja a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos, de Tessalônica. Meu Deus, como esse homem trabalhou para nos fazer enxergar aquilo que ele viu quando esteve com o Senhor nos céus. Ele esteve no terceiro céu e ele fala disso, né? E ele trabalha arduamente, irmãos. Arduamente, ele trabalha arduamente, buscando colocar em nós essa consciência, estabelecer em nós essa consciência da eternidade. Sabe? Muitas das dificuldades que os seres humanos têm entre si, especialmente aqueles que já receberam Jesus na sua vida, esses que receberam Jesus, eles enfrentam muita dificuldade, ou eu vou me colocar também, obviamente, nós enfrentamos muita dificuldade para nos desapegarmos das coisas que são temporais. Funções no corpo, funções na igreja, vamos colocar assim. Títulos, coisas que são passageiras. Irmãos, no dia que eu falecer, no dia que eu fechar os meus olhos e deixar de existir para esse mundo aqui, não interessa se eu fui aqui na terra apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, bispo, sabe, diácono, porteiro, não interessa mais. O que interessa é como eu vivi aqui. Que testemunho deixei para as pessoas que me conheceram. Se eu vivo hoje buscando acessar coisas que são temporais, eu estou gastando tempo demais em coisas que não vale a pena. Ei, Romilda, boa noite. Paz do Senhor, Deus te abençoe, querido. E está entendendo isso? Eu estou investindo tempo em coisas que não vão durar nada. O mundo passa e a vontade forte que temos de ter as coisas aqui também passam com ele. Então, no nome de Jesus, vamos ouvir o que o Paulo está falando conosco aqui? Vamos prestar atenção no que ele está falando? Buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Sabe? Tudo que nós... Não estou dizendo, deixa eu deixar isso claro, né? É importante. Eu não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar agora para buscar aquilo que é eterno e esquecer o que é temporal. Não estou dizendo que você não deve planejar a sua vida de uma forma que você possa conquistar mais coisas aqui, viver uma vida mais confortável,
ter oportunidade de abençoar mais pessoas com a renda do seu trabalho. Não estou dizendo que você não tem que buscar isso, não. O que eu quero dizer é que eu entendo que o Paulo falou que essas coisas são temporais e nós não devemos nos apegar a elas, sabe? Buscar é no sentido de obter, buscar no sentido de possuir, buscar no sentido de me apegar. Então ele está dizendo aí, Colossenses capítulo 3 e versículo 1, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Gente, é difícil nós pararmos para pensar sobre isso aqui, sem desejar compreender em profundidade o que o apóstolo quis dizer. Sabe, quando ele fala, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Claro, porque se nós somos o corpo de Cristo, quando Ele se manifestar, o corpo dele se manifesta junto. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar em um ambiente onde uma pessoa era guardada e você conhece essa pessoa que está sendo aguardada, mas ninguém sabe que você conhece essa pessoa, as pessoas não têm convívio com você, não têm convivência com você, e por isso mesmo elas não sabem do seu relacionamento com essa pessoa. Aí aquela pessoa chega, e aí ela vem e te cumprimenta, e te abraça, te chama pelo nome, e todo mundo começa a te olhar diferente. Olha, ele conhece aquela pessoa, e olha a intimidade que eles têm com aquela pessoa. Sabe, é assim que eu vejo quando Jesus vier. Quando ele se manifestar, nós também seremos manifestados com ele em glória. Em glória, em glória. Meu Deus! Que coisa tremenda que vai ser isso. Que coisa linda que vai ser isso. Quando ele se manifestar e nós nos manifestarmos. Eu quero que você pense em todo o tempo quando a igreja do Senhor vem sendo perseguida na terra. Não é? Deixa eu só responder o irmão Amilcar aqui. Não nos apegar, caso haja apego ou defesa, passo a possuir idolatria e fugir das coisas do alto. É isso aí, é isso mesmo. Se eu me apego demais àquilo que é terreno, existe o risco de eu me tornar idólatra por aquilo que eu estou apegado, né? Então, existe esse risco sim. Então imagine, Cristo vem e se manifesta e nós estamos ali junto com Ele. Nos manifestaremos com Ele. Seremos manifestados. Ele nos revelará. Pense, eu estava dizendo, pense na igreja que vem sendo perseguida na face da terra ao longo de anos, anos e anos e anos. Anos de perseguição. Anos de ouvir outras pessoas dizer, isso é tudo gentinha. Tudo gentinha. Povo sem cultura. Não é? Tudo gentinha, sem cultura. Oi, Mone, Deus te abençoe, glória a Deus, querida, obrigado pelo carinho, viu? Prazer ter você com a gente aqui hoje à noite, Deus te abençoe. Então pense essa igreja que vai sendo tratada como gentinha, sabe? Esse povo que vai sendo tratado como gente que não estuda, que não sabe nada, massa de manipulação. E então Jesus se manifesta em glória e manifesta junto com ele exatamente esse povo chamado de gentinha, gente sem cultura, massa de manipulação. Meu Deus, como vai ser isso? Eu quero estar sendo manifestado junto com Cristo, irmãos. Eu não quero ser aqueles que vão, estar entre aqueles que vão ver a igreja sendo manifestada junto com Cristo. Eu não quero. De jeito nenhum. Eu me esforço para permanecer na presença do Senhor, vivendo de forma que agrade ao Senhor, porque quando Ele for manifestado, eu quero ser manifestado com Ele. Não porque eu quisesse me considerar melhor que o outro, aquele que não recebeu Jesus, aquele que não se alegrou com a vinda dele, aquele que não o serviu, não é? Não é que eu quero me gloriar sobre esses, não. Eu não penso que vai ser um motivo de alegria para ninguém ver pessoas que não receberam Jesus serem condenadas ao fogo ao lago de fogo. Sabe, eu não penso que ninguém vai se alegrar com isso. Mas eu não quero simplesmente estar do outro lado como alguém que não dedicou sua vida
ao Senhor Jesus. Eu não quero. Em nome de Jesus, irmãos, eu quero ser manifestado em glória junto com Ele. Amém? Aí ele vai fazer um apelo, o apóstolo Paulo. Ele vai fazer um apelo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha, aqui a pouco ele fala, pois morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora ele fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quer dizer, então, que a minha vontade forte eu já consagrei ao Senhor. Ele está dizendo, no batismo você morreu, simbolicamente você morreu, simbolicamente também você ressuscitou. Você morreu, sua vida está escondida com Cristo em Deus. Não é? O batismo revela isso, sua aliança com Ele revela isso por meio do batismo. Não é? Agora ele está dizendo, faça morrer a sua natureza terrena, a sua natureza carnal, faça isso morrer. E ele vai dizer o que é isso. O que é que a natureza terrena tem que precisa morrer? Aí ele começa dizendo prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então ele está dizendo que a minha natureza terrena, além de me conduzir a pecados como a prostituição, a lascívia, a impureza, ela ainda me faz preconceituoso. Ela me faz tratar judeu de um jeito, grego de outro. Circunciso de um jeito, incircunciso de outro. Ela me faz tratar pessoas com acepção. Isso é coisa da natureza terrena. Então deixa eu trazer para você algo aqui. Quando você se perceber tratando uma pessoa de forma diferente da forma como você trata aquelas que são mais próximas de você, peça ao Espírito de Deus para sondar o seu coração e falar com você. Meu Deus, eu ainda estou deixando que a minha natureza terrena se manifeste? Tenha misericórdia de mim, Senhor, e me fala. Isso é a minha natureza terrena? Se for, eu quero fazer morrer essa natureza terrena. E como é que eu faço morrer a natureza terrena? Eu vou na contramão dela. Vou na contramão dela. Se havia em mim antes prostituição, agora não há. Agora há pureza. Se havia em mim paixão lasciva, agora não há. Eu tenho olhos santificados para o Senhor. Se havia em mim desejo maligno, agora não mais, eu desejo o bem. Se havia em mim avareza, apego ao dinheiro, não é? Então agora não há. Agora vai existir em mim liberalidade, não é? Se antes eu era aquela pessoa má, agora o Senhor vai encontrar em mim bondade. Eu não serei levado a sofrer a ira de Deus junto com os filhos da desobediência, porque eu me despi do velho homem. Eu vou caminhar na contramão do velho homem. Tudo aquilo que era da natureza terrena, eu abandonei. Eu me despi disso. Agora eu caminho pensando nas coisas que são do alto. Agora eu caminho buscando as coisas que são do alto. Eu me despojei de tudo isso. Ira, indignação. Eu me despojei disso. Maldade, maledicência. Irmãos, eu pensava que maledicência era falar o mal de outra pessoa. E eu descobri que maledicência não é falar o mal de outra pessoa. Maledicência é falar qualquer coisa que não seja necessária. Gente, eu acho isso aqui muito forte.
Acho muito forte essa coisa de falar qualquer coisa que não seja necessário, sabe? Amilcar, a palavra indignação aqui, ela tem sentido de paixão, raiva, fúria, ira, que ferve de forma imediatamente e logo se acalma. Brasa, ardor, tá? A palavra aqui é tumos, tá? Então, essa palavra indignação, ela tem esse significado. A palavra grega é tumos, então o significado é esse aí, essa paixão, essa ira que vem rápido, né? Isso é indignação, né? Essas coisas não devem se manifestar mais em nós. Por quê? Porque nós já nos despojamos de tudo isso. E nós já nos despimos do velho homem. Olha outra coisa que eu não posso achar aqui, e isso aqui é muito complicado. Linguagem obscena do vosso falar. Eu estava falando de maledicência, eu vou voltar. Linguagem obscena do vosso falar. Irmãos, é triste quando você está em algum local, ouve uma palavra obscena, e você olha na direção daquela pessoa que falou aquela palavra, e a pessoa é alguém que se diz discípulo de Jesus. Meu pai, isso é tão triste, irmãos. Eu estava conversando com meu filho há uns dias atrás e a gente estava falando sobre isso. Como que chega a doer aos ouvidos quando alguém fala um palavrão perto da gente, quando alguém usa uma linguagem obscena. Sabe? Que coisa horrível, que coisa nojenta. Chega a doer o ouvido, aquela coisa ruim assim no peito, sabe? Eu não sei se você tem isso. Eu sinto aquela coisa ruim assim, desagradável. Dá uma vontade de sair daquele lugar e não aparecer por ali de novo, sabe? Eu tenho esse desejo às vezes. Eu sei que nós somos sal e onde nós estamos, nós devemos modificar o ambiente. A nossa presença precisa modificar o ambiente. Nós somos luz. Então, onde há trevas, a luz precisa brilhar, não é? Mas é muito ruim e o desejo imediato é sair daquele lugar. Linguagem obscena do vosso falar. Isso não cabe para discípulos de Cristo. Não cabe. Eu não sei se você sabe disso, mas o hebraico é considerada uma língua santa, porque no hebraico não existe palavrão. No hebraico não existe palavrão. Não sei se você sabia disso, né? Quando um hebreu precisa falar um palavrão, ele tem que falar em outra língua. Geralmente eles usam o árabe, né? Então, quando um israelense está ali, ele vê uma situação que ele fica indignado, ele precisa ou sente vontade de falar o palavrão, ele vai falar em árabe. Ou ele fala em inglês ou em outra língua que ele domine. Mas no hebraico não existe uma palavra que possa ser usada. Por isso é considerada língua santa, língua sagrada, né? Então, isso não cabe para nós. Isso não cabe para nós. Isso não é do nosso vocabulário, irmãos. Não é do vocabulário. Você não encontra na Bíblia nenhum tipo de palavra assim. No entanto, o apóstolo Paulo está falando aos colossenses: abandone essa linguagem obscena. Abandone essa linguagem obscena. Não é? E eu tomo isso para nós, irmãos. É para os nossos dias. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é atual. Atual. Pode ter sido escrita há milhares de anos atrás. Alguns textos podem ter sido compilados há milhares de anos atrás, não é? Na verdade, isso vem de tradição oral, porque a escrita é muito recente, né? Não importa, não importa. Ela é atual. Você lê a Bíblia, você abre a Bíblia, você lê e fala assim: meu Deus, Deus está falando comigo agora. O texto é atual, então eu tomo para nós. Não podemos usar esse tipo de linguagem. E a maledicência que eu estava falando, né? Eu pensava que a maledicência era o ato de maldizer alguém, né? Falar mal de alguém. Mas não é. A maledicência, ela tem esse efeito da linguagem que está sendo usada ali e que não edifica. Não se trata apenas de calúnia, não se trata apenas de difamação, mas qualquer coisa que você fale que não edifica, essa palavra,
que não edifica é maledicência. Já pensou? E o que a Bíblia fala sobre as nossas palavras, irmãos? O que a Bíblia fala sobre as nossas palavras? A Bíblia fala que nós vamos dar conta de cada palavra que dissemos. Como vai ser quando comparecermos diante do Senhor e então Ele fizer uma chamada e o seu nome estiver ali? E aí o seu nome foi chamado. Então, vamos para a contabilidade do pastor Geraldinho. Por favor, quero contabilizar as palavras que ele disse. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia, misericórdia. Pense quantas palavras eu disse que não eram necessárias, que não edificariam ninguém. Pense. Quantas palavras eu disse que não edificou ninguém, não edificaram ninguém e que não eram necessárias ter sido dito. Eu vou prestar conta delas. Eu vou prestar contas. Está entendendo isso, irmãos? O Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia de nós. Sandra, Deus te abençoe. Que imensa alegria ver você aqui, querida. Um prazer muito grande. Saudade de você. Um abraço na sua filha e no seu esposo. Em nome de Jesus, na igreja que vocês pastoreiam. Viu? Deus abençoe vocês. Uma alegria muito grande ter você aqui, Sandra. Falamos de você hoje, a Renata e eu. Viu? Um abraço, querida. Então ele continua falando. Não mintais uns aos outros. Aí eu te pergunto, precisava falar para crente não mentir? Precisava falar para um discípulo de Jesus não mentir? Eu quero dizer algo aqui, irmãos, que eu não sei se você entende dessa forma, eu não sei se você pensa dessa forma, mas, amém, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer é, a pessoa que uma vez confessa Jesus, a pessoa que uma vez confessou Jesus, tá? A pessoa confessou Jesus e ela volta à prática da mentira. Olha o que eu penso, tá? Eu penso isso. Essa pessoa, ela mudou a paternidade dela. Ela substituiu a paternidade dela. Ela abriu mão da paternidade de Deus para voltar à paternidade do pai da mentira. Irmãos, mentira não é coisa de brincadeira, não. Mentira não é brincadeira, mentira é coisa séria. A mentira destrói. Olha, uma palavra mentirosa quebra uma empresa, uma grande empresa que tem seu capital aplicado na Bolsa de Valores. Uma palavra mentirosa destrói uma pessoa. Uma palavra mentirosa tem um poder de destruição enorme, enorme. Por isso que a gente precisa guardar, pedir ao Senhor, Senhor, põe um vigia à porta dos meus lábios. Põe um vigia à porta dos meus lábios. Porque só os dentes e os lábios para segurar a língua não está dando conta. Entenda isso, querido. Entenda isso. O meu Pai é o dono da verdade. Meu irmão mais velho tem por nome verdade. Verdade. Então, quando eu abro mão da verdade, eu estou abrindo mão da minha paternidade em Deus, para permitir que o diabo assuma esse lugar. Então, querido, em nome de Jesus, é preciso falar sobre isso. Paulo não escreveu aos Colossenses este versículo aqui à toa, não. Quando ele falou, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ele está dizendo, nada tem a ver com o Criador o ato de mentir. Nada tem a ver com o novo homem a prática da mentira. Irmãos, isso é uma questão de caráter. Isso é uma questão de filiação. Se você é filho de Deus, porque recebeu Jesus no seu coração, você não pode mentir. Você não tem direito de mentir. Não é mais uma prerrogativa do seu status.
não é mais uma prerrogativa da sua identidade. Você é filho de Deus. Você é discípulo de Cristo. Aquele que disse a seu respeito, eu sou a verdade. Está entendendo? Então, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem e vos revestistes do novo, que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, se eu quero me parecer com Jesus, eu preciso ser alguém da verdade. Se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso ser alguém da verdade. Eu preciso falar a verdade todo o tempo. Amém? Outra coisa que ele observa aqui é que em Cristo não há acepção. Então eu também não posso ter esse comportamento de acepção de pessoas. Em Cristo não há grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Cristo é tudo em todos. Então eu preciso manter essa postura. Eu preciso manter esse comportamento, esse padrão de comportamento. E isso em nome de Jesus. E agora vem um outro clamor. Se o primeiro clamor é um clamor negativo, né? Agora esse clamor é positivo, né? E está aqui: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia e bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Está vendo? As coisas que são do alto. Ele está citando o fruto do Espírito, irmãos. O cita é uma nacionalidade. O bárbaro é uma nacionalidade, o cita é uma nacionalidade. Então veja bem, ele está falando sobre as coisas que são de cima, o fruto do Espírito. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É isso que ele está falando. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Olha o padrão de comportamento, irmãos, isso aqui é alto, isso é alto. É um padrão elevado, é onde Deus nos quer, é como Deus nos quer. É assim que Ele nos quer ver. Tem queixa contra o outro? Perdoe. Simplesmente assim, perdoe. Perdoe. Seja bondoso, longânimo, benigno, amoroso. As coisas do alto precisam me encher. As coisas do alto precisam me preencher. Eu preciso viver cheio, satisfeito com as coisas do alto. Entende? Não dá para eu ficar preso nas coisas que são da terra. Entende isso? Claro, sim, Sandra, glória a Deus. Perdão ao acesso ao trono, não é? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ora, será que alguém vai cometer alguma ofensa contra você maior do que a que você cometeu contra Deus? Alguma ofensa que alguém cometer com você é diferente daquilo que você corriqueiramente faz? Você é ser humano igual a pessoa que te ofendeu. Agora, Deus é santo e Ele nos perdoou. Deus não tem nele nenhum tipo de impureza. Deus não tem nele mesmo nenhum tipo de pecado. E Ele, sendo santo, me perdoou de tudo o que eu fiz e que entristeceu o seu espírito. Será que eu não serei capaz de perdoar ao meu semelhante que não fez contra mim nada que eu não tenha feito contra ele mesmo ou contra outra pessoa? Será que eu vou ser egoísta a esse ponto? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Não faça isso não. O que ele está dizendo é, tem alguém queixa contra outro? Perdoe. Perdoe. Irmãos, o Senhor nos chamou para estar num nível muito alto, de santidade. E nós estudamos Hebreus recentemente, você vai se lembrar que a santidade é algo que Deus compartilha conosco enquanto nos disciplina. À medida que somos disciplinados por Deus, nos tornamos participantes da sua santidade. O escritor aos Hebreus nos ensinou isso. Então, querido,
Se você vem sendo disciplinado pelo Senhor, você vem se tornando participante da santidade dele. Não cabe mais outros comportamentos na nossa vida que não sejam aqueles que vêm por padrão do nosso irmão mais velho. Que não sejam aqueles que vêm do trono, aqueles que vêm do alto. Esse é o padrão de Deus para a minha vida e é o padrão de Deus para a sua vida. Amém? Assim então, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmão, você quer ser aperfeiçoado? Sonde a dose de amor que você tem ministrado aos outros. Você quer perceber o quanto você tem sido aperfeiçoado? Peça ao Espírito de Deus para sondar você e mostrar para você a dose de amor que você tem sido capaz de semear na vida dos outros. Você vai perceber o quanto de Deus tem em você. Quando nós podemos perceber o quanto de amor há em nós, nós percebemos o quanto de Deus há em nós, porque Deus é amor. Não é? Então, acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. É a paz que deve me julgar, é a paz que deve me sentenciar, mas a paz de Cristo, a paz de Cristo, o árbitro no meu coração. É ela que vai dizer qual é a sentença a respeito daquilo que eu acabei de fazer. A paz é o árbitro. O árbitro é aquele que julga entre uma ação e outra ação. Ele julga entre uma pessoa e outra pessoa. Ele define qual é a sentença cabível ao ato praticado por alguém. Arbitrar tem esse sentido. Se a paz é árbitro no meu coração, é ela quem vai me sentenciar. É ela quem vai dizer, você está correto, continue, fique tranquilo, caminhe na sua direção, na direção que você vinha caminhando. Travou, gente? Tem mais pessoas com a live travada? Ah, Senhor, será? Mais alguém está com a live travada? Por favor, me digam. Em Fortaleza está normal. Aqui no bairro ao lado está normal. Mais alguém com a live travada, por favor. São Paulo está normal. Obrigado, Sandra. Ok. Estados Unidos, normal. Boston, Lowell, normal. Rio de Janeiro, ok. Então, pastora Cássia, talvez seja o caso de sair e entrar novamente, viu? Fique à vontade. Deus te abençoe aí, vai destravar em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai destravar. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Amém. Glória a Deus. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Gratidão, amados. Gratidão. Gratidão. A paz é árbitro. E é meu dever ser grato. Em nome de Jesus, é meu dever ser grato. Grato. Sede agradecidos. Você agradeceu pelo dia de hoje? Você despertou e nem percebeu que estava vivo, né? Às vezes nós temos um comportamento animal. Animal. Nos deitamos como se tudo tivesse que ter acontecido daquele jeito. Quando despertamos do sono de manhã, está tudo normal, é isso mesmo, o certo é isso, é deitar, dormir, acordar, levantar, comer, beber, deitar, dormir. Isso não, em nome de Jesus não, em nome de Jesus não. Deve haver no meu e no seu coração gratidão a Deus por cada momento da nossa vida, por cada zelo, por menor que seja, da parte do Senhor a nosso favor. Sabe, o sol que brilhou hoje aqui, graças a Deus, que sol gostoso. Hoje pela manhã eu tomei um sol gostoso aqui na varanda do apartamento. Muito gostoso. Sabe, pude dar graças a Deus por esse sol maravilhoso hoje de manhã. Estava gostoso, porque aqui está frio em Belo Horizonte, né? E o meu apartamento é um pouco mais frio ainda, é primeiro andar, né? Então um pouco mais frio.
Mas graças a Deus que só gostoso, sabe? Tantos motivos que nós temos para dar graças a Deus. Hoje eu estou com meu sobrinho e minha irmã aqui na minha casa. Muito tempo, 1 ano e meio eu não via meu sobrinho, estava com saudade dele, né? Pude recebê-lo, pude abraçá-lo, né? Eu sei que não é muito recomendado, os abraços não estão muito recomendados, mas eu abracei meu sobrinho, que eu estava com muita saudade dele, e no nome de Jesus estaremos protegidos de coronavírus, em nome de Jesus, não vai chegar. Mas foi um tempo muito gostoso recebendo meu sobrinho aqui. Preparamos um lanche para ele, lanchamos juntos, estão aqui ainda, né, conosco, graças a Deus, e podemos dar graças a Deus, porque ele está bem, está saudável, está estudando, está trabalhando, está uma bênção, não é? Eu preciso manifestar gratidão, não por qualquer outra coisa, mas pelo simples fato de eu existir, eu devo manifestar gratidão. Mas há ainda um conselho do apóstolo Paulo: sede agradecidos. Outra coisa que ele vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, quer seja por palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Meu Deus, que delícia, que gostoso, né? Que gostoso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Oi, irmãos, a Sandra está aqui, alguém que eu conheço há muitos anos. Tenho uma alegria de ver a Sandra aqui com a gente hoje à noite. Álcool gel nesse abraço aí, né, Sandra? Pois é, a Sandra é uma mulher da palavra, sabe? Eu conheci a Sandra na década... Não vou falar não, né, Sandra? Pode ser ruim, né? Essa coisa de expor a idade da gente. O meu caso não é muito problema não, mas as meninas não gostam muito que a idade delas seja colocada assim. Mas eu conheci a Sandra na Igreja Batista da Lagoinha. Naquela época eu estudava teologia no Sebenge, e o Lourival, né, que era um irmão da igreja, me puxou lá para o louvor da Igreja Batista da Lagoinha. Então eu passei a fazer parte desse mesmo grupo aí, que a Sandra ministrava ao Senhor, a adoração, e foi uma experiência muito gostosa que nós tivemos naquele tempo, né? E a Sandra é uma mulher de Deus, uma mulher da palavra de Deus. E eu me lembro que muitas vezes a gente ia conversar e o nosso assunto não tinha outra coisa, era Bíblia. A gente ia falar de algum tema, alguma dificuldade, alguma situação, estava ali a palavra de Deus presente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tá bom, Sandra, tá bom. Já que você falou, foi na década de 90 que nós nos conhecemos, né? Então tem um tempinho, né? No final da década de 80, início da década de 90, nós nos conhecemos ali na Lagoinha. E eu fui membro da igreja durante algum tempo, depois fui diácono lá, e passei um tempo na Lagoinha, e depois vim para o Ministério Pastoral aqui no bairro onde eu moro, numa outra igreja, onde eu tinha congregado por muitos anos. Eu passei um intervalo, acredito que de 6 anos, se eu não estou enganado, servindo o Senhor lá na Lagoinha, né? Mas foi uma bênção, né? Então, a palavra de Deus habite ricamente em vós. Sabe, é tão bom quando você vai conversar com uma pessoa e você vai expor alguma situação e ela vem trazendo a você a palavra de Deus. Sabe, algumas vezes, irmãos, nós saímos do nosso normal. E o que eu chamo do nosso normal? Andar nas alturas, né? Nas regiões celestiais. Esse é o nosso normal, né? Algumas vezes nós saímos do nosso normal e essa natureza terrena quer nos acometer. Então nós nos encontramos com um irmão. E esse irmão imediatamente sai com um texto bíblico assim e nos coloca no eixo outra vez. Que coisa gostosa que é isso. Sabe? Deixa a palavra habitar ricamente em você. Encha, sature a sua mente, sature o seu coração com a palavra de Deus, a ponto de você começar a conversar com as pessoas e o texto bíblico estar fluindo. Eu não tenho muita preocupação em guardar referências. Eu não tenho essa preocupação, não. Admiro quem faça isso. Por exemplo, eu tenho uma admiração grande pelo pastor Silas, o Silas Malafaia,
por essa capacidade que ele tem de memorizar as referências bíblicas. Eu não tenho essa habilidade, não me preocupo com ela. Mas o conteúdo do texto eu me preocupo sim, me preocupo muito. Por quê? Porque eu gosto do texto bíblico como ele está escrito. Eu não gosto de perceber quando alguém quer aplicar o texto, sabe, fora de contextos. Então, eu me preocupo muito com o conteúdo. Você não me vê falando versículo tal, capítulo tal, versículo tal da Bíblia, está escrito assim, assim, assim. Não, não é natural eu me comportar assim. Mas eu cito a referência, perdão, eu cito o conteúdo daquela referência. Então, isso é deixar a palavra habitar ricamente. Quando nós nos encontramos uns com os outros, a maneira que nós temos de estimular o outro, de encorajar o outro, não é? De demonstrar amor ao outro, afeto, né? Apoio, é a palavra, irmãos. Eu vou buscar na palavra, porque eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer. Nada, nada. Se qualquer irmão vier conversar comigo, pedir um conselho, provavelmente eu vou falar qualquer coisa que não presta se eu não estiver baseado na palavra de Deus. Mas se eu estiver baseado na palavra de Deus, eu posso exortar, consolar e posso edificar o meu irmão. Amém? Então deixa a palavra habitar ricamente. E aí ele vai dizer, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Olha que maravilha. É a palavra que me faz sábio. Algumas pessoas acreditam que é a experiência que vai fazer a pessoa sábia. Irmão, não é a experiência que nos torna sábios, não. O que nos torna sábios é a palavra de Deus, a observância da palavra, a leitura e a meditação na palavra. É isso que faz o homem de Deus sábio, preparado. Sabe? Não dá para você se considerar sábio se você desconsidera a Bíblia. Não existe sábio fora da palavra. Não existe. Toda a sabedoria vem de Deus. Aliás, a sabedoria estava no princípio, quando todas as coisas foram criadas. É só você pegar Provérbios e ler os 8 capítulos. Não, 8 não. De 2 a 8, 6 capítulos, 7 capítulos. Você vai ver a sabedoria sendo descrita ali. Não é? Então, não dá para você pegar qualquer conselho de alguém e dizer que aquele conselho é sábio se ele não está fundamentado nas Escrituras. Não é? Então, aconselhai-vos, instruí-vos mutuamente. Claro, dentro da palavra de Deus. E novamente ele fala, não é? Para nós louvarmos a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. De novo ele fala de gratidão. Tudo que fizerdes em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças. Outra vez, graças. Né? Ah, que lindo, né? Sofia significa sabedoria. Não sabia. Que bênção, glória a Deus. Dando por ele graças. De novo, Paulo está falando aos Colossenses. Gratidão, gente. Gratidão aí, hein? Ei, Colossos. Gratidão. Colossenses. Gratidão. E aí ele vai tocar aqui num tema que ele já conversou com a igreja de Éfeso. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ele falou isso aqui em Efésios capítulo 5. Quando escreveu a carta à igreja de Éfeso, ele estava instruindo sobre a família no capítulo 5. E é exatamente isso que ele está repetindo agora aos Colossenses. É aquilo que eu disse ontem, se eu não estou enganado, falei ontem na live de ontem, né? Você vai perceber uma constância, um padrão de comportamento constante no apóstolo Paulo. Ele fala as mesmas coisas. Você vai perceber coerência nas coisas que ele fala. Você não vai observar Paulo ensinando coisas diferentes porque o contexto é diferente. E é assim que nós temos que ser. É assim que nós precisamos ser. Não importa em que contexto eu estou,
na presença de quem eu estou. O que eu ensinar, o que eu compartilhar, precisa ter coerência em qualquer ambiente com as Escrituras. Eu preciso ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Irmãos, é assim que eu me esforço para viver. Eu me esforço para ser desse jeito, coerente. Eu me esforço para ser uma pessoa só em qualquer lugar onde eu esteja. Se eu estiver na presença de 10 pessoas, eu sou uma pessoa. Se eu estiver na presença de 100 pessoas, eu sou a mesma pessoa. Se forem 1.000 ou 10.000 ou 100.000, eu serei a mesma pessoa. Então, eu vejo isso no apóstolo Paulo e isso é para mim motivo de admiração por esse homem. Não é? Vamos tentar terminar o capítulo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso tempo da live está encerrando, estamos por 2 minutos e nós vamos abrir a próxima live para orarmos uns pelos outros, não é? Orarmos pela sua necessidade de oração. Então, se você tem algum pedido de oração, eu quero que você deixe já pronto aí. Na próxima live nós vamos falar sobre esses pedidos e vamos orar a respeito. E quero encerrar aqui apenas colocando, né, o que o apóstolo colocou aqui, o apóstolo Paulo. A Cristo o Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Ele vai falar de outra coisa que ele fala também em outro momento, não é? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Né? O texto bíblico fala disso em outro momento. E Paulo está falando exatamente isso aqui. Você foi injusto, vai colher injustiça. Amém?